Vamos agora falar do projeto 2 da disciplina de eletromagnetismo computacional, que vai ser em torno da equação de Laplace. As referências para esse projeto são o livro do Giordano, em especial a seção 5.1, Electric Potentials and Fields, Laplace's Equation, e o livro do Gould, especialmente a seção 10.6, Run-the-Walk Solution of Laplace's Equation. Lembrando que vocês podem encontrar essas referências também na apresentação do curso. A equação de Laplace. Em uma região onde não há cargas elétricas, o potencial elétrico obedece à equação de Laplace. Laplaciano de V é igual a zero. Essa equação por si só não é suficiente para a gente resolver o problema. O problema não está nem imposto. O que é que a gente precisa para ter um problema bem imposto? A gente precisa saber, nós precisamos saber as condições de contorno. Em 3 dimensões em coordenadas cartesianas, o Laplaciano toma essa forma aqui. Para a gente falar um pouco desse contexto, em que se insere a equação de Laplace, vamos falar de equações diferenciais parciais em geral. O que é uma equação diferencial EDP de segunda ordem? Aqui eu escrevo a mais geral possível em função de duas variáveis x1 e x2. Então, vocês notem que aparecem as várias ordens de derivadas aqui dessa equação de segunda ordem e coeficientes multiplicando cada uma dessas derivadas. Cada coeficiente está entendido que ele pode depender de x1 e x2. Olhando para os coeficientes a, b e c, e calculando essa quantidade b² menos 4ac, a gente consegue classificar essas equações diferenciais parciais em 3 classes. Se essa quantidade for menor que zero, são ditas as equações, as EDPs elípticas. Quais são exemplos de EDPs elípticas? Bom, esse projeto, a equação de Laplace, a equação de Poisson, a equação de Schrödinger independente do tempo. Se essa quantidade for maior que zero, a EDP é dita hiperbólica. Um exemplo é a equação de onda. E se for igual a zero essa quantidade, é uma EDP parabólica. Como, por exemplo, a equação que descreve a condição de calor de uma barra e a equação de Schrödinger dependente do tempo. Para cada classe dessas equações diferenciais parciais, existem métodos para encontrar soluções numéricas. Lógico que nesse projeto a gente vai estar interessado nos métodos que se aplicam para as equações elípticas. Qual que vai ser a nossa estratégia nesse projeto? A gente vai discretizar essa equação em pontos de uma rede que a gente vai colocar no espaço e a gente vai transformar essa ADP em um conjunto de equações de diferença para resolver numericamente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir uma rede de pontos cobrindo a região de interesse. Essa rede vai ter um espaçamento na direção x, delta x, na direção y, delta y e na direção z, delta z. Então, vai ser uma rede com n por n por n pontos. Cada ponto vai ter um rótulo IJK, onde o i está associado com a coordenada x, i vezes delta x, o y com o j com a coordenada y e o k com a coordenada z. E esses índices correm, por exemplo, de 0 até n menos 1. Qual que é o objetivo? A gente quer determinar o potencial V nos pontos da rede. Então, a gente quer achar esses valores de V e JK. Antes da gente falar disso, vamos falar um pouco de derivadas numéricas. Em física computacional, em geral, é uma situação muito comum a gente ter uma função que a gente conhece ela apenas em pontos discretos. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que a gente tenha uma função f de x, e a gente só sabe ela em alguns pontos discretos de x. Como é que é esse exemplo? Um x1, um x2, um x3 e assim por diante. E vamos supor que o espaçamento entre esses pontos é constante e igual a h. Então, a diferença desses pontos aqui vão ser todos h. O que a gente pode fazer, se a gente quiser tomar a derivada numérica dessa função? Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer é escrever a série de Taylor dessa função f de x expandindo em torno de x mais h. Então, qual que vai ser a série de Taylor nesse caso?
a gente vai ter o próprio f de x, mais hf' de x, mais h2 sobre 2f2' de x e assim por diante, né? Note que se a gente desprezar termos de ordem h² e superiores, ou seja, jogar tudo isso aqui fora, a gente pode isolar f' de x e ter uma expressão para a derivada numérica que só vai depender dos valores da função no ponto que a gente quer e no ponto seguinte, né? Então aqui eu vou pintar de vermelho. Se a gente quiser a derivada no ponto x2, a gente precisa saber a função em x2 e no ponto seguinte x3. Isso a gente consegue computar a derivada numérica. A gente também pode fazer isso olhando para o ponto anterior, né? Basta a gente escrever a série de Taylor de f de x menos h, né? A gente procede da mesma maneira, né? Desprezando os termos de ordem superior, isolando a filinha, e a gente tem agora uma expressão, uma derivada numérica no ponto x, que depende da função nesse ponto e no ponto anterior. Então, agora eu vou pintar aqui de roxo, né? Se a gente quiser a derivada nesse ponto, a gente precisa saber a função nesse ponto e no ponto anterior, né? Agora, vocês podem se perguntar o que aconteceria, ou melhor, né? Se a gente consegue uma expressão mais precisa para essa derivada numérica, que eu não preciso jogar esses termos de ordem h². Então, para fazer isso, a gente pode olhar para as duas séries de Taylor que a gente obteve no slide anterior e notar que o termo com h², ele é exatamente o mesmo nas duas séries de Taylor, né? Então, se a gente subtrair uma série da outra, o que a gente vai obter, né? O que eu escrevo aqui nessa equação aqui abaixo, eles vão se cancelar exatamente, né? Então, não é que eu estou jogando fora o termo com h², como eu estava fazendo no slide anterior. Vai haver uma cancelação exata, né? E daí, ao fazer isso, os termos que eu preciso jogar fora vão ser só de ordem h³ e superiores, né? Lembrando que h tipicamente é uma quantidade pequena, né? Então, com isso, eu consigo uma expressão mais precisa para calcular a derivada numérica, né? Então, vamos repetir aquela figurinha que a gente tinha no slide anterior. F de x, x. E os pontos que a gente tem dessa função. Então, o que essa expressão está dizendo é, se eu quero calcular, por exemplo, a derivada numérica nesse ponto aqui, basta eu saber a função nesse ponto seguinte e anterior, que eu consigo calcular a derivada numérica. Essa expressão é mais precisa do que a expressão que eu tinha nos slides anteriores, mas nem sempre dá para utilizá-la, né? Por que nem sempre dá para utilizá-la? Vamos supor que a gente quiser que esse fosse o último ponto que a gente tem da função f de x, né? Esse daqui que eu estou pintando de laranja agora. Essa expressão diz que a gente precisa do ponto anterior que nós temos, mas a gente não tem um ponto seguinte aqui, né? Então a gente não poderia empregar essa expressão. Mas, felizmente, a expressão que a gente derivou, uma das expressões que a gente derivou no slide anterior, a gente ainda pode aplicar. O mesmo raciocínio se repete se a gente quisesse a derivada nesse outro ponto que eu estou pintando de laranja, porque, nesse caso, para aplicar a fórmula desse slide, a gente não teria um ponto anterior aqui. Mas, analogamente a outro caso, a gente consegue usar as expressões do slide anterior. A gente também pode calcular, né, tem situações que a gente, e nesse projeto é um caso, que a gente precisa calcular a segunda derivada numérica. Novamente, manipulando aquelas duas séries de Taylors que a gente escreveu, a gente pode notar que a primeira derivada, o termo contendo a primeira derivada, tem sinais opostos nessas duas séries. Então, se a gente somar uma série com a outra e desprezar termos de ordem h³ e superiores, né, a gente consegue uma expressão, né, manipulando aqui o resultado, a gente consegue uma expressão para a segunda derivada numérica. E essa segunda derivada numérica, se a gente quer calcular ela num ponto, ela vai depender da função nesse ponto e no ponto seguinte e anterior. Tá? Então, ao final desses slides, o que a gente tem?
A gente tem 3 expressões para calcular a primeira derivada numérica e uma expressão para calcular a segunda derivada numérica. Então, vamos voltar para o nosso problema de interesse, que é a equação de Laplace, né? Então, na equação de Laplace, lembra, aparece derivadas segundas do potencial, né? Então, já estou escrevendo esse potencial numa rede, né? Então, ele vai depender do sítio IJK, né? E se eu tomo a derivada segunda com relação a x, a gente acabou de ver qual que é a expressão numérica para a derivada segunda, se eu tomo com relação a x, os índices correspondentes a y e z têm que ser mantidos constantes, né? Então, é o que eu estou fazendo aqui do lado direito. Os índices com relação a y e z estão constantes. O único índice que vai variar é com relação a x, tal qual a gente viu no slide anterior, né? Então, a gente vai ter o ponto vizinho seguinte da rede, o próprio ponto da rede e o ponto anterior da rede. Similarmente, para a derivada segunda com relação a y e z, só muda, então, o que a gente está mantendo constante, né? Para simplificar essas expressões, vamos supor um espaçamento igual na rede na direção x, y e z, né? Então, vou falar que esses espaçamentos aqui são iguais. E na equação de Laplace, o Laplaciano é igual a zero, né? Então, quando a gente faz isso, o que eu estou fazendo aqui embaixo? Então, eu estou somando esses 3 termos aqui de cima. Isso é igual a zero, o espaçamento é constante, então eu posso jogar fora isso. Então, o que sobra? Sobra 1/6, né? Somando esses fatores 2 aqui, né? Eu tenho 3 vezes esses fatores 2, 1/6. E as diversas derivadas, né? Os diversos termos vizinhos, né? Então, I mais 1 é o vizinho na direção x, I menos 1 é o outro vizinho na direção x. Temos o j mais 1, que é o vizinho na direção y, j menos 1, que é o outro vizinho. K mais 1 e K menos 1, os vizinhos na direção z, né? Então, dizendo em palavras o que essa equação representa, né? Ela está falando que o valor do potencial num sítio IJK é a média dos sítios vizinhos, né? É simplesmente a média simples desses sítios vizinhos. Então, a gente vai explorar isso para conseguir uma solução numérica da equação de Laplace, né? E para isso, a gente vai usar o que é chamado método de relaxação, né? De Jacob. Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai fazer um chute inicial, que eu vou chamar de V0, para todos os pontos dessa rede condizentes com a condição de contorno, né? Então, a gente vai ter um certo problema com certas condições de contorno. Vamos fazer um chute inicial desse V0 para todos esses n ao cubo pontos da rede. E daí, o que a gente vai fazer? A gente vai iterar esse chute inicial utilizando essa expressão aqui, né? Então, eu tenho um chute inicial, e daí eu vou correr todos os pontos da rede, trocando o valor atual do VIJK por essa média dos vizinhos, né? Então, eu faço isso uma vez para todos os sítios da rede, e daí eu vou ter um novo valor de VIJK em todos os pontos da rede. Terminado isso, eu começo de novo esse procedimento e vou fazendo essa média com os vizinhos. E faço isso muitas vezes. Quantas vezes, né? A gente pode definir um critério de convergência, né? A convergência vai ser quando os nossos resultados entre essas iterações não estiverem mudando muito, né? Estiverem estagnados, né? Qual que é um possível critério de convergência? A gente define a variação do V como para cada sítio a gente olha qual que é a diferença, ou melhor, o módulo da diferença desse valor novo que a gente calculou para o sítio com relação ao velho, e a gente vai acumulando isso para todos os sítios da rede, né? Por isso que eu escrevo a soma em IJK, né? E a gente pode parar a nossa simulação se essa variação for menor que um número epsilon, que a gente tipicamente toma a ser pequeno, vezes n ao cubo, né? Ou em outras palavras, se eu passar o n ao cubo dividindo aqui, né? Então a variação dividido por n ao cubo, então a variação média por sítio seja menor que um número epsilon pequeno que a gente estabelece no início da nossa simulação, né?
é um dos algoritmos mais simples para resolver essa equação e, obviamente, ele pode ser melhorado, né? Como a gente vai ver no projeto seguinte. A gente pode fazer o que é chamado de método de Gauss-Seidel, a gente pode fazer super subrelaxação, entre outras coisas. Mas esse é um bom primeiro contato para vocês terem com soluções numéricas da equação de Laplace. Tá? Nesse projeto, a gente vai trabalhar em 2 dimensões, então basta toda essa discussão que a gente fez anteriormente pode ser aproveitada, basta a gente substituir aquele novo valor do sítio, como média dos vizinhos, por uma expressão bidimensional aqui. Mas continua valendo a mesma coisa de antes, que o valor no sítio, aliás, não deveria ter esse índice aqui, o valor no sítio é a soma dos vizinhos, né? do valor de V nos vizinhos. Que tipos de sistemas a gente pode abordar nesse projeto? Né? Vocês vão ver, a gente pode pegar um quadrado, né? Aqui de lado 2, de tal maneira que a gente coloca as condições de contorno na superfície, nos lados desse quadrado. Né? Então, a gente pode falar que o V aqui nessa face aqui é -1, que o V nessa face é +1, falar que nessas outras 2 faces ele varia linearmente de -1 até +1, né? E a gente pode se perguntar qual que é o potencial dentro desse quadrado. A gente pode fazer coisas também do tipo colocar um V igual a 0 em toda essa borda exterior aqui, né, desse quadrado, e falar que o V é igual a 1 num quadrado aqui dentro dessa região, e se perguntar qual que é o campo, o potencial elétrico nessa região aqui, né? Uma coisa também muito legal que a gente pode fazer, que talvez vocês já tenham ouvido no curso teórico, é fazer um capacitor finito, né? Então, a gente pode fazer um quadrado aqui de V igual a 0 no exterior e colocar 2 placas de V igual a +1 e -1 que vão corresponder a um capacitor finito, né? E a gente pode comparar o resultado que a gente obtém com esse capacitor finito com o resultado que a gente obteve na disciplina teórica para um capacitor infinito. E podemos estudar efeitos de borda e coisas desse tipo, né? Eu fiquei falando bastante do potencial V, né? Mas se a gente tiver a solução, né, para um potencial V, a gente consegue calcular o campo elétrico tomando as derivadas pertinentes. Por exemplo, o campo elétrico na direção x, ele vai ser, né, em módulo aqui, a magnitude dele, vai ser menos del V del x, né? E como a gente viu, a gente pode tomar essa derivada numérica utilizando aquela expressão que a gente deduziu no começo da aula, né? Lembrando que essa expressão vai valer para os pontos do meio, né, desse nosso problema, e para os pontos da borda a gente vai ter que usar uma daquelas outras 2 expressões para a derivada numérica. Tá? Então, esse é um método para a gente obter soluções numéricas da equação de Laplace. Um outro método que a gente vai abordar nesse projeto é o que é chamado método caminho aleatório. Né? E a gente acabou de ver, né, que a solução da equação de Laplace para um ponto, né, é dado pela soma do potencial nos pontos vizinhos. Né? A gente já discutiu isso. A gente pode tomar uma interpretação probabilística para encontrar esse V aqui para um dado sítio. Né? O que a gente faz é chamado, né, em inglês walkers, em português a gente fala de caminhantes, né? A gente pode colocar muitos caminhantes aleatórios em um sítio, num ponto, né, nesse XY. Né? E esses walkers, eles têm a mesma probabilidade de 1/4 de pular para um dos sítios vizinhos. Né? Então, a gente quer determinar o potencial, por exemplo, aqui nesse ponto, e a gente tem aqui os sítios vizinhos. A gente começa com um walker, né, um caminhante, nesse sítio aqui, e aleatoriamente a gente deixa pular com probabilidade de 1/4 para cada um desses sítios vizinhos aqui. Né? E a média dos potenciais encontrados depois de um passo corresponde ao valor de V de x. Né? E daí o que a gente faz é a gente deixa esses caminhantes, né, pularem para os pontos vizinhos da rede com probabilidade de 1/4 e a gente deixa eles se propagando, andando, né, seguindo
esse algoritmo de deixar pular com probabilidade de 1/4, até que eles atinjam a borda da rede, né? Ou seja, um ponto onde V é conhecido, né? Então, como que a gente pode resumir esse algoritmo? A gente começa num ponto XY, onde a gente quer calcular esse V de XY, né? E a gente dá um passo numa direção aleatória. Por exemplo, nessa figurinha aqui, o primeiro passo levou a gente para esse ponto aqui. E a gente deixa esse caminhante aleatório dar passos até que ele atinja a superfície, né? Ou melhor, um ponto onde o V é conhecido, né? Nesse caso dessa figurinha, seria esse ponto aqui. E a gente guarda esse valor desse ponto aqui da superfície. E a gente vai repetir isso muitas vezes, N vezes. E daí o valor do V nesse ponto X, ele pode ser estimado como a média simples aqui de todos esses pontos que a gente encontrou, né? Um outro caminho que ele poderia ter seguido seria alguma coisa desse tipo aqui, né? Chegando nesse outro ponto aqui. Então, a gente faz a média de todos esses pontos quando ele chega na superfície e só trocar a cor aqui. E faz essa média, né? Qual que é a desvantagem desse método aqui? A desvantagem é que a gente precisa de um número muito grande de caminhantes num ponto N para calcular isso com uma certa precisão, né? Mas esse método também tem uma vantagem, comparando, por exemplo, com o método de relaxação que a gente acabou de ver, né? No método de relaxação, se a gente queria saber o V em apenas em alguns poucos pontos, ou mesmo em um ponto, a gente teria que calcular o V em todos os pontos da rede. Aqui, com o caminho aleatório, desse ponto de vista, é mais simples. Se a gente quer calcular o V em alguns poucos pontos, a gente precisa só considerar esses poucos pontos, não precisa obter a solução no espaço inteiro, tá? Então, os dois métodos que eu apresentei nesse projeto têm vantagens e desvantagens. Como de costume, terminando de ver esse vídeo, eu peço que vocês leiam o enunciado com cuidado para saber exatamente que problemas vocês precisam resolver e que resultados, gráficos, figuras colocar no relatório.